vamos começar essa live. Eu gostaria de deixar aqui, digamos que seria um comentário, né? O papel da JAS TV não é estar indo atrás de problemas, nem estar indo nas empresas causar discórdia. Muito pelo contrário. Nosso papel é o dever de informar, passar para o público algo que está acontecendo e que venha estar prejudicando o consumidor. Então, em momento algum, eu não quero sair da minha casa para ir em nenhuma empresa. Eu quero ficar em casa de boa, trabalhando, tocando minha vida. Mas se tem alguma empresa que está lesando o consumidor nos procura porque ele não tem mais opções. Quando o consumidor procura uma equipe de jornalismo, seja lá por uma emissora de TV ou pelas redes sociais, ele já não tem mais solução, ele já não tem mais a quem recorrer. Por isso, ele procura uma equipe que venha dar voz ao problema que está e ocorre não só aqui, mas é um problema que ocorre no Brasil inteiro. Infelizmente, é o que vivemos hoje, certo? Quero apresentar para vocês aqui o Dr. Max, que está nos acompanhando aqui, e hoje nós vamos ter aquele bate-papo em relação ao problema consumerista, passar as informações para que todos vocês entendam que vocês têm direito, vocês, eu digo assim, mas é nós consumidores, que todo mundo são consumidores, temos direito de lutar. Não podemos deixar que as coisas aconteçam de forma que você seja prejudicado. Vou passar aqui a palavra para o Dr. Marcos. E me diz aí se vocês estão conseguindo nos ouvir direitinho, certo? Sinaliza aí, por gentileza. Boa noite a todos e a todas, todos os consumidores que estão aqui presentes nessa live. Vai ser um bate-papo, vai bem descontraído, vai ser para mantê-los sempre informados. Então, espero que vocês gostem, vocês possam participar. Faça a pergunta de vocês, tire suas dúvidas, né? Estamos aqui para ajudar de alguma forma. Então, se você tem alguma dúvida, aqui é o momento que nós estamos fazendo para vocês tirar suas dúvidas, certo? Eu vou começar essa live com uma pergunta bem interessante, Dr. Marcos. Eu tenho estado em relação à direito de informação, que temos logo no artigo 6º ali, né? Então, eu vou lhe fazer a seguinte pergunta. Deixa eu só olhar aqui, pessoal, porque a famosa pesca, né? Hoje em dia, quais são os direitos básicos do consumidor? E qual a maioria das... Deixa eu ver. E a maioria das pessoas não conhece. Vamos lá. O consumidor, na verdade, ele tem um leque de direitos que ele não sabe. A maioria não sabe. Por exemplo, o direito de ser informado. Todo consumidor tem o direito de ser informado de todos os produtos e serviços que ele está consumindo, ou que vai usufruir de algum serviço, de algum atendimento, de algum órgão, algum setor que ele for contratar algum tipo de serviço, por exemplo, serviço de hotelaria, serviço de viagem, seja de ônibus, seja de avião, vai fazer uma compra feita na loja, vai comprar um carro, vai comprar uma moto, então, posto de combustível, então, muitas vezes existem umas pegadinhas ali naqueles postos, naquelas propagandas, naqueles descontos de gasolina, e aí, ali muitos, cada setor, cada empresa, cada tipo de negócio, cada tipo de serviço que eu já citei aqui, existe uma fase
muitas vezes praticada com a questão do dever de informação. E também o consumidor também tem conceito, que é um dos, digamos, universal, direito de arrependimento. Então, se ele fez uma compra na internet, ele tem um prazo para se arrepender, que é previsto no Código do Consumidor. E se for uma coisa feita na loja, também ele tem um direito de troca, de devolução. Quando se trata também de crédito, o consumidor também ele não é obrigado a aceitar algo que não seja devolução do que ele pagou. Muitas vezes é oferecido presentes, crédito, o consumidor não é obrigado a aceitar. Então, se você perdeu um determinado valor e você quer aquilo de volta, você não é obrigado a aceitar algo diferente como troca, então, como devolução. Então, são diversos direitos que os consumidores têm, mas os básicos são os principais que os consumidores não estão muito atentos, ou porque muitas vezes, não é nem porque o consumidor não está tão atento, o consumidor continuamente tem que estar muito atento. O problema é que, às vezes, a gente cai na falta de percepção. Então, até eu mesmo posso não perceber que estou sendo enganado se eu não estiver atento num determinado dia. Então, muitas vezes, não é porque o consumidor não sabe, mas muitas vezes nós somos pegos de surpresa. É aquele, como se diz, os golpes, eles só estão se inovando cada dia mais os golpistas estão cada vez estudando mais quais são as necessidades dos consumidores. E aí o que acontece? Eles vão se especializando nisso e acabam pegando o consumidor de surpresa. Então não é porque o consumidor não sabe ou não está prestando atenção, até porque eles estão maliciosos mesmo. Eu mesmo caí já em golpe. E quando a gente cai em golpe, a gente fica numa situação de impotência. A gente fica numa sensação de impotência. E essa é a sensação que eu sinto do consumidor. Quando eu abraço a causa, ver que o consumidor fica numa sensação, poxa, eu fui enganado, e agora o que é que eu vou fazer? Você falou sobre esse assunto, né, o sentimento de impotência. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela caiu em 2 golpes e hoje ela está depressiva. Agora, todo final de ano agora. Ela está depressiva, ela foi que até acaba o trabalho que ficou tão visível que todo mundo percebia que ela não estava por conta desse golpe que ela recebeu. Então, infelizmente, como o senhor disse, o golpista ele não estuda o comportamento da pessoa, a necessidade para conseguir aplicar um golpe com sucesso, digamos assim, né? Exatamente. Doutor Marcos, se, digamos assim, teria algum dos direitos do consumidor, se o consumidor, se ele soubesse, ele não cairia em golpe? Algum específico, né? Vamos lá. Tem alguns, mas eu vou citar os principais. O principal, compras de internet. É o que está acontecendo muito. O consumidor tem utilizado muitas plataformas digitais. Ou então, eles clicam em algum link sem saber que aquele link é realmente um link que pertence a um site verdadeiro, ou um site confiável, ou uma plataforma confiável, ou uma loja confiável. E muitas vezes ele está clicando em um link fraudulento, um link que parece com uma loja, mas na verdade não é uma loja. Então, o principal deles é o direito de arrependimento. Se todo consumidor soubesse, ele exercia esse direito de arrependimento sem ultrapassar o limite legal. De fato.
tudo dentro da lei. Então, muitas vezes, o que é que acontece? Ele até se arrepende, certo? O consumidor comprou, fez a compra na internet, não era o que eu queria. Não gostei da cor. Não gostei. Eu pedi da cor amarela, mas veio branco, certo? Estou arrependido. Aí o que acontece? Amanhã eu vou fazer a reclamação. Amanhã eu vou pedir a devolução, certo? Aí amanhã vai passando para depois de amanhã, e depois de amanhã, depois de amanhã. Quando pensar que não, já deu 15 dias. Aí passou o prazo, extrapolou todo o prazo. Aí o que acontece? A plataforma vai dizer o quê? Quando o consumidor lembrar, vai dizer o quê? Que não tem mais o prazo, que o prazo já se esgotou e não tem mais como devolver, não tem mais como resolver aquele problema. E aí coloca o consumidor em maus lençóis. Então, se todo consumidor soubesse, ele não perderia esse direito de arrependimento. Muitos não conhecem. Ou se conhece, muitas vezes, ele não fica atento aos prazos. Então, se o produto chegou, você abriu o produto, pediu da internet, viu que não é o produto que você quer, já é para você estar ali, já é para o consumidor estar ali, já exerceu o seu direito. Já procurar mandar novamente, não, peraí, deixa eu abrir aqui qual foi o site. Eu não vou citar nomes de site, né? Mas qual foi o site? Eu vou lá na Serviço de Atendimento ao Consumidor, Ouvidoria. Tem algum número lá, tenho certeza que tem. Vai lá, já faça logo a ligação. Se for à noite, não tem mais como. Amanhã já faz logo de manhã. Já exerce logo o seu direito. Já diga, ó, eu não gostei. Não é o produto que eu quero. Eu pedi outro. Eu pedi assim, assado. Então, já faça logo a solicitação. E é importante agir logo no ato, né? Agir logo. Não perder, porque 7 dias passa muito rápido. Muito rápido. E às vezes estamos na correria, trabalho, família, acaba com o tempo voa. Aí vem as obrigações do dia a dia, correria, e 7 dias vai passar voando, não tenho dúvida disso. Vamos. Deixa eu ver aqui como estão aqui os pessoal aqui que estão participando da nossa live. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, pode ficar à vontade, faça sua pergunta, certo? Eu quero saber de vocês também como está a imagem, o áudio aí, se está bom, certo? E estaremos à disposição para responder suas perguntas, tá? Lembrando que é um bate-papo, né? 60 minutos, passa rápido, mas em breve nós vamos organizar um momento mais específico, certo? Mas esse momento que estamos trazendo aqui para auxiliar. Doutor, eu tenho uma pergunta aqui sobre a cobrança abusiva ou constrangimento na cobrança. São permitidos? Não, o consumidor ele não pode ser constrangido e nem pode ser cobrado abusivamente. Então, isso é uma previsão legal do Código de Defesa do Consumidor. Nenhum consumidor deve ser constrangido, nem sofrer ameaça, e nem sofrer cobranças abusivas e nem vexatórias. Então, não pode passar por situações de vexatórias que pode colocar a sua honra, a sua integridade emocional, extrapolar do seu direito. Então, não pode. Momento algum. De fato. E uma pergunta baseada nessa. E quando essa cobrança acontece? Sabe? Meio, digamos que o consumidor ele não pagou, ou mesmo se ele efetuou o pagamento. Qual seria a medida que ele deveria tomar? Existe alguns tipos. Eu vou dar 2 exemplos. Cobrança abusiva, certo? Aonde é que tem muitas cobranças abusivas? Em contratos de financiamento, contratos de empréstimos, você comprou um carro. Geralmente, pode olhar o seu contrato de financiamento.
você não vai pagar só um carro, você vai pagar 2 carros e algumas situações, 2,5 carros. Por quê? Porque é uma cobrança abusiva, é uma taxa abusiva, é um juros abusivo. E se o consumidor deixar, ele vai pagar 2 carros. Um carro de 30 mil, se você comprar um carro de 30 mil, é justo você pagar um carro de 30 mil, de 60 mil por um carro de 30 mil? Não. Mas é isso que acontece geralmente em contratos de financiamento. É isso que acontece. Não justifica você pagar 60 mil em um carro de 30 mil. Não justifica. Então, isso é uma cobrança abusiva. Agora, tem um outro tipo de cobrança que é abusiva. É quando o consumidor atrasou o pagamento. Ele atrasou, certo? Aí, o que vai acontecer? Muitas vezes, o que acontece? Ligações sem limite, 30 ligações por dia, 40. Tem consumidor que eu já ouvi casos de receber 60 ligações no dia. Isso é abuso. Ameaça. Vou colocar seu nome no SPC, seu nome vai ser protestado. Enfim, são ameaças. Então, é um tipo de cobrança abusiva. Certo? Eu mesmo, outro dia, eu fui numa determinada loja, comprar um armário. E aí, se não me engano, era R$ 900. Não, tinha uma outra informação que estava induzindo que o valor seria aquilo, que mesmo parcelado, né? Aí, então, eu fiz peguei o celular, pensando, não vai dar certo. Aí eu conversei com ela também, e no final, quando ela não me disse o valor, ela disse, você vai pagar 12 vezes um determinado valor. Aí eu falei, 12 vezes, eu peguei o celular rapidinho, estava pagando 3. Falei, ele disse assim, moço, mas está saindo 3 produtos com preço de 1. Ou melhor, um produto no preço de 3. Ela disse, a informação que ela me deu, eu não me recordo direito, mas foi bem informação que eu acreditei que não seria viável e que eu estaria sendo prejudicado. Eu não efetuei a compra. Mas aconteceu. E essa questão. Vamos para mais uma perguntinha aqui, pessoal. Gente, compartilha essa live aí. Vamos deixar mais pessoas informadas. Doutor, qual seria a compra que não teria direito de troca? Ou, reformulando a pergunta, toda compra tem direito de troca? Não todas. Porque o exercício da troca, o que acontece? Está todo mundo conseguindo ouvir, né? Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Informe aqui, por favor. Quem estiver conseguindo ouvir, manda um joinha aqui, por gentileza. Mas vamos lá, eu acredito, eu pressuponho que todos estão ouvindo bem. Vamos lá. Nem toda compra te dá o direito, por exemplo, compra feita em loja física. Não é que o consumidor comprou e porque ele não achou. É o produto que ele quer. O celular, por exemplo, está em perfeitas condições, tudo direitinho, abriu, tudo, é o que ele queria, suponhamos que seja um iPhone, tudo que ele queria, comprou, ele vai chegar em casa e vai querer trocar? Não é assim, porque ele já abriu o produto, a partir do momento que ele abre o produto já não é mais novo, ele abriu, conectou, o produto não é mais novo, passa a ser seminovo. Então, qual é o que é permitido a troca, principalmente quando se trata de lojas físicas? É quando o produto vem com defeito. Se o produto está com defeito, você tem um direito seu trocar, desde que seja no limite legal, certo? Existem os limites legais. Produtos de consumo não duráveis, por exemplo, 30 dias. Produtos duráveis, 90 dias.
Mas existe também súmula do Superior Tribunal de Justiça que estende esse prazo para produtos que são muito duráveis. Por exemplo, a geladeira. A geladeira passa até décadas. Exatamente. Então, existem prazos estendidos para alguns determinados produtos, que hoje as leis estão em constante atualizações e tudo mais, mas esse é um outro tipo de... seria um assunto para uma outra oportunidade. Sim. Mas, assim, falando da parte básica mesmo, de modo geral, é isso. Se o produto está com defeito, todo consumidor tem o seu direito de trocar. Não está com defeito, está perfeito, aí a loja não é obrigada a trocar. Porque a loja não vai se responsabilizar por uma coisa que não está com defeito. Não está defeituoso. Agora, existem produtos que o consumidor nunca vai poder trocar. Nunca. Nunca. Produtos íntimos, peça íntima. O consumidor vai poder trocar uma roupa íntima? Não vai. Porque ele já gastou a roupa íntima, não se troca a roupa íntima. Então, basicamente é isso. E falando de roupa, não é todas e mesmo não ser íntimo, digamos que fui comprar uma calça, eu uso tamanho 30, comprei tamanho 32. A hora não tinha obrigação de fazer a troca disso, porque ele comia comigo. Aí tem a política de devolução, né, ou de troca. Um prazo legal, certo? Então, o que é que vai ser feito? Não é do seu tamanho. Não é do seu tamanho. Isso. E o que mais acontece? Eu, por exemplo, por conta do meu tamanho, geralmente as roupas não vai dar daquele tamanho que alguém for me dar de presente, por exemplo. Aí eu pego a nota, ainda está no período de troca, eu pego a notinha e vou lá. Olha, eu quero trocar, porque essa roupa aqui não ficou legal. Aí o que acontece? A política de troca. Se aquela roupa que vai se encaixar comigo for encontrado lá, mas o preço dela pode mudar. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pagar a diferença. É R$10 a mais. Pronto, paguei e vou sair feliz. Mas desde que a troca seja realizada. Eu neste mesmo assunto, uma vez uma pessoa me procurou, conversando comigo, né, ela disse que ela comprou uma roupa e guardou. Mas só por 30 dias ela engordou. Uhum. Ela teve na loja, mas não conseguiu resolver. De fato, ela comprou a roupa no mesmo tamanho normal. Porém, ela que aumentou um pouco o peso e a roupa não deu. Neste caso, a loja agiu correto na folha da troca? Ou porque extrapolou o prazo. Neste prazo, a política de devolução da loja. A não ser que a loja tivesse o princípio da boa-fé, né? Quisesse... A não ser que a loja quisesse... Não é nem questão de boa-fé, mas assim, de tratar o consumidor com dignidade, sabe? De dizer assim, olha, nós vamos trocar porque para ter uma boa relação de consumo. Ia ter conquistar cliente. Então, é questão de... Por isso que chamam política de troca, né? Então, é uma questão de conveniência da própria loja, de entender, olha, não, tudo bem, vamos trocar. Aí o consumidor, essa consumidora ia sair satisfeita, ia indicar para outras pessoas e para outras pessoas, pelo tratamento que ela teve. Certo? Então, é isso. Eu acho que o senhor respondeu já mais sobre compras pelo Instagram, WhatsApp. Essas compras, ele tem o mesmo direito, não é isso? O senhor respondeu no início, foi? Sim. Agora, uma pergunta que eu acho que muitas pessoas devem se fazer essa pergunta. Digamos que tem um influenciador que está ali divulgando uma loja, uma roupa. Se o consumidor fazer aquela compra através daquela divulgação, o influenciador, ele pode ser responsável se eventualmente tiver um problema, ele pode ser, como se diz, pode ser o consumidor solidariamente responsável pelo problema que o consumidor teve. Quem é que responde por vícios, defeitos
ou danos que são causados aos consumidores. Quem forneceu? Quem está fornecendo o produto? Então, se existe um influenciador, ou um vendedor de mesmo não convencional, vendedor de produtos de internet, ele está fornecendo o produto, então ele é responsável. Ele se responsabiliza. Se aquele produto causar um dano na vida de uma pessoa que comprou, ele se responsabiliza sim. Só um momento, tá? Roberto disse que está muito baixo. Roberto, confirma para mim se melhorou, por gentileza. Melhorou? O áudio melhorou? E agora, Roberto, ficou melhor? Você consegue ouvir direitinho? Quem estiver aí também pode sinalizar, certo? Se o áudio estiver muito baixo. Doutor, Pode perguntar. alguns, quando eu vou fazer esse nosso trabalho, no direito do consumidor, na matéria de jornalística, acontece que alguns fornecedores, eles questionam ali a gente está gravando naquele local. Então, mesmo o local sendo uma empresa privada, mas o lugar, todas as vezes que minha equipe chega, eu me apresento naquela área de acesso ao público, eu só entrarei em qualquer um escritório, por exemplo, se eu for convidado. Sim. Porque aquela área que é privada e eu não posso privado. Sim. Mas naquela área de acesso ao público, eu posso estar gravando? Pode gravar. Mas na área de acesso, que assim, existe a diferença, certo? De área pública para a área privada. Por quê? Qual é a diferença? Você está livre, é o direito de ir e vir, você está livre, você pode fazer gravação normalmente, pode gravar, pode transitar, então, porque você está na área pública. Então, você pode fazer a sua gravação normalmente. Agora, a área privada, pode gravar o consumidor? Pode gravar. Desde que ele não exponha a imagem dos funcionários, a imagem do dono da empresa, o dono, enfim, ele não pode expor a imagem, ou ridicularizar a empresa. Mas sim, qual é a previsão, qual é a garantia que o consumidor tem para fazer uma filmagem em um local privado? Não é qualquer lugar. É se ele estiver sendo lesado em uma determinada empresa, em um determinado local, e ele estiver sendo lesado, ele sofreu um dano comprovado de um produto, de um serviço que ele contratou, que ele comprou, que ele pagou, e ele sofreu um dano. Então, o que ele faz? Tentou amigavelmente, boa noite. Tentou amigavelmente, tentou de diversas maneiras, foi lá e fez a filmagem. Para fazer o quê? Para colher provas, para colher informações que são úteis para ele. Então, ele pode sim fazer uma produção de provas dentro da própria empresa. Porém, ele não pode expor, ele só não pode expor a imagem dos funcionários.
Mas filmar, ele pode fazer a filmagem sim, mostrando que que ele está sofrendo, que aconteceu, para que outros consumidores não passem pela mesma situação. E como diz o próprio Código do Consumidor, o problema na relação de consumo de órgão público é interesse social. Né? Então, quando divulgamos um problema que o consumidor está passando, aquela reportagem é de interesse social, porque irá alertar e ajudar muitas pessoas que podem estar passando por um problema também, que não sabem o que fazer, como recorrer. Né? Corretamente. Exatamente assim. Pronto, vocês que estão chegando, deixe seu like, compartilhe essa live, faça sua pergunta, tire sua dúvida, certo? Fala, Juan, boa noite, tudo bem? Então, compartilhe essa live, gente. Tem uma dúvida? Tire sua dúvida, faça sua pergunta. Lembrando que a pauta aqui, né, é a relação de consumo. Se você tem um problema, se você tem uma dúvida, este é o momento, mande sua mensagem, certo? Iremos estar tirando sua dúvida. Iremos não, o doutor está aqui para tirar sua dúvida, certo? E é isso aí. Vamos lá. Continuando nessa mesma pergunta em relação à gravação, digamos que uma equipe de reportagem, nossa equipe de reportagem chega numa determinada loja. Aí eles podem, de forma truculenta, impedir a gravação, alegando direito de imagem, área privada, mesmo estando ali em área de acesso a público, como além limite de gravação. Não, o tratamento feito de maneira coercitiva, impondo a força, enfim, esse tipo de mecanismo não pode ser utilizado se a equipe de jornalismo, a equipe de filmagem, desde que a equipe esteja agindo de acordo com a lei, sem filmar ninguém. Então, o que pode acontecer é filmar a imagem de ninguém, porque existe sim o direito à imagem, certo? Então, o direito à imagem deve ser garantido, é uma garantia constitucional. O direito à imagem é inviolável. Mas se a equipe não está filmando ninguém e está apenas mostrando ao consumidor que um determinado consumidor foi lesado, sofreu dano, tentou resolver amigavelmente, tentou aqui, tentou ali, tentou de um jeito, tentou de outro, não conseguiu, vai fazer mais a filmagem, filma apenas o consumidor, porque o consumidor que foi lesado, que sofreu dano, ele autorizando a gravação dele mesmo, ele não está agindo fora da lei, ele está preso para que ele mostre aos demais consumidores o que ele passou para que outras pessoas não passem. Então, é apenas uma filmagem de caráter meramente informativo. Então, não tem violação nenhuma, não teria violação nenhuma. Então, a partir do momento que chegam aqui e é tratado de maneira assim, aí já foge dos limites. Vamos na próxima pergunta aqui. Digamos, o consumidor está com problema. Muitos dizem, você deveria procurar entrar com ação. Mas o
consumidor ele pode procurar uma equipe de reportagem, realizando de ocorrência, procurar o PROCON, ajuizar uma ação, até mesmo fica a decisão dele escolher a melhor forma de resolver este problema, se reportar os fatos, né? Uma reportagem ou até mesmo ajuizar uma ação. Existe alguma lei que diz que não, ele tem que partir logo para a ajuização? Não existe nenhum dispositivo que diga que esteja prevendo que o consumidor tem que já ir direto para solucionar a problemática já direto ao Poder Judiciário. Não existe isso. Muito pelo contrário. Não é aconselhável o consumidor, ou que não pode ser de qualquer outra área, achar que o problema, qualquer problema que seja, já vai direto para o judiciário. Nem tudo se resolve no judiciário. Muitas vezes consegue resolver administrativamente, extrajudicialmente, por meio de, até mesmo no PROCON, por meio de boletim de ocorrência. Então, depende muito da situação, é caso a caso, certo? Então, muitas vezes, é resolvido ali. Porque se já for direto, eu vou direto para o juizado. Mas se for um problema muito simples, que poderia ser resolvido fora dali, vai ser um tiro no pé, porque poderá ser indeferido. Sem contar nos custos sexuais e tudo mais. Então, por isso aqui sempre é indicado falar com o especialista. Inclusive, esse trabalho que eu faço, muitas pessoas que fazem no Brasil, sim, temos aí o Celso, né, que há muitos anos tem bem também. Às vezes conseguimos solucionar o problema sem precisar ajuizar, sem precisar de todo esse custo, e sem contar que hoje eu acredito que o judiciário está bastante sério, não é isso? Então, para ser resolvido de forma rápida, não tem uma data. É igual o filho me perguntou, quanto tempo se resolve um problema? Só tem uma data, você vai iniciar o seu processo. Você não tem uma data final. Não tem a data final. Hoje tem demorado e não é por culpa do judiciário, não é isso. É porque é um alto número de processos para determinados tipos, para cada tipo de situação. Existe uma alta demanda. Em um dia só para ter uma noção, em um dia só, hoje mesmo eu saí de uma audiência lá no Maranhão, e o secretário da Justiça falou o seguinte: o doutor acabou de chegar em 120 novas ações que acabaram de ser protocoladas. Então, imagina isso, 120 no dia. 120, isso só de manhã. Imagina no decorrer do dia, que é protocolado. Imagine. Então, pessoal, quando você tem um problema que você tem que resolver, você vai na empresa 1, 2, 3 vezes, quantas vezes for preciso para resolver de forma amigável, sem precisar ajuizar uma ação, que ajuizar uma ação a custos e a tempo. Então, se você puder resolver ali na empresa, é bem melhor. É melhor para a empresa e para você, consumidor. Para todos, vão sair ganhando se resolver sem precisar ajuizar uma ação, né? Isso mesmo. Então, este é o nosso papel da JAS TV, é tentar ajudar a resolver sem precisar ajuizar uma ação, certo? E, inclusive, nós já teve casos que a gente conseguiu resolver em tempo recorde. Então, para mim, foi muito legal, foi muito satisfatório isso o consumidor resolver, sem precisar ajuizar uma ação. Eu senti a felicidade que o consumidor sentiu, porque ele estava tendo problema, ele não conseguiu resolver sozinho.
Então, quando tem um consumidor que eu consigo ajudar, sem precisar ajuizar uma ação, para mim é muito satisfatório. Eu gosto porque, às vezes, a gente só quando a gente sente na pele, quando a gente passa por uma situação parecida. Eu acredito que nem que alguém da nossa família que já passou por situações, a gente vai sentir tanto na pele. Mas quando a gente já passou, eu acho que fica mais viável a gente entender a dor do outro, quando, no sentido consumerista, né? Quando luta para conquistar algo e no final aquele sonho se torna um pesadelo. E nós só vamos ver realmente. Por exemplo, eu tive um comentário que o rapaz falou assim, não precisava você ter gravado, não, essas coisas. Aí eu falei assim, rapaz, ele só vai sentir mesmo quando tá na pele. Quando você tenta de todas as formas, vai lá, liga, manda mensagens e não queira e não tem ninguém que possa resolver. Aí depois que chega a um equipe, não precisava disso. Mas por que não resolveu antes? É muito complicado, mas vamos esperar por dias melhores. Isso mesmo. Doutor, digamos que o consumidor ele fez umas gravações e depois a empresa nas redes sociais. Não foi de forma vexatória, não deu dignidade de ninguém, mostrou o que estava acontecendo, mostrou o tratamento, como a empresa estava tratando ele. No processo, essa divulgação que ele fez pode atrapalhar, digamos, fazer com que ele tenha prejuízo. Se for comprovado que foi exposto a imagem, porque assim, vamos lá, existe o direito de imagem da pessoa física e da pessoa jurídica, certo? E eu tenho memória fotográfica, eu me lembro que tem uma pergunta que é relacionada a isso, que o direito à imagem para pessoas físicas vai para a pessoa jurídica. Existe uma pergunta relacionada a isso. Quer ver como é que... Tem aí, direito à imagem, a relação à gravação, se um funcionário é considerado pessoa pode ser considerado pessoa física ou jurídica. Quando o funcionário está trabalhando, ele está assim, pessoa física, jurídica ou jurídica. Pronto, vamos lá. Da empresa. Bom, assim eu já respondo até essa pergunta aí. Então vamos lá. O funcionário que vai estar lá atendendo, ele é o próprio sócio majoritário ou sócio, tem parte da ação da empresa, enfim, mas é sócio. Ele representa a empresa. Se ele é sócio, com certeza ele tem a pessoa jurídica lá, constituído no ato constitutivo, certo? Porque ele fez uma sociedade com a empresa. Ou o que está atendendo, ele é o próprio patrão. Se for, nesses casos, ele vai estar lá como pessoa jurídica e não como pessoa física. Agora, se ele é apenas um funcionário que está prestando o serviço lá, ou gerente, certo? Funcionário, ou então ele tem um cargo de confiança lá, então é pessoa física. Entendeu? Então, se ele é apenas um representante, ele é um representante da marca, né, da empresa, ele está lá trabalhando, vestindo a camisa da empresa, mas não é pessoa jurídica. A pessoa jurídica é o dono, o patrão, o presidente da empresa, o presidente do sócio, seus sócios, todo o seu colegiado, entendeu? Aí eles são pessoas jurídicas.
porque eles têm o ato constitutivo como sociedade, ou então o empresário individual, entendeu? Então, aí pode se prejudicar? Pode, se for provado que naquela produção de imagem expôs a pessoa do patrão, ou, enfim, ou até foi exposto. É o que eu costumo dizer. Por exemplo, eu estive em uma reportagem vendo que a pessoa de frente, ou seja, foi funcionário, que ficou ali debatendo. Mas quando a gente procura diretamente do responsável da empresa, ou seja, na pessoa jurídica, mas sempre tem alguma pessoa que eles não quer passar a gente adiante e tenta ali resolver, porém não é resolver, tenta, digamos assim, entre aspas, né, de alguma forma dificultar o atendimento. Nesse ponto, como seria da mesma forma, ele estaria ali com uma pessoa jurídica, física também, e visto que ele se negou a passar o atendimento para que poderia resolver problemas. Se ele se negar a passar o atendimento para resolver o determinado problema do cliente, né, ou da cliente, ele está, e é o próprio patrão que está se negando, então ele está à frente da empresa dele. Então, ele é a pessoa jurídica que está ali colocando o pé na parede e dizendo, olha, não, eu não vou permitir que ela vá adiante para poder solucionar. Então, ele mesmo está impondo o limite dentro da própria empresa. E quando o funcionário que está ali como pessoa física, mesmo estando dentro da mesma empresa, ele toma essa atitude, sem passar o caso para o responsável que poderia resolver. O certo é o funcionário chegar e falar com o gerente. Se o funcionário é o próprio gerente, ele mesmo fazer o intercâmbio. Não, deixa eu ligar aqui para o meu patrão e procurar resolver. Patrão, eu estou aqui com a cliente está aqui querendo resolver. Ela comprou um produto, ela não gostou, não foi trocado, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Como é que a gente pode resolver? Como é que eu faço para resolver, já que ele é o representante? Aí o patrão vai fazer o quê? Ele liga, ele dá as coordenadas. Então, se é para resolver amigavelmente as coisas, o certo é assim. O certo seria assim. Para não precisar passar por situações, por exemplo, precisar de boletim, não precisar ir para o PROCON e judiciário. Ele sem contar que quando é um pensamento meu, né? Não sei se todos pensam assim, mas quando fulano tem problema e eu não posso resolver, eu como funcionário não posso resolver, mas ao invés de passar para aquela porque eu fico ali impedindo o atendimento, atendendo a solução, eu acredito que eu estou pegando um problema que é do outro para mim. Porque, digamos que se esse problema digamos, obter danos morais, pelo que a empresa está fazendo, aquela pessoa que tentou prejudicar, vamos dizer assim, aquela pessoa que vestiu a camisa da empresa, mas vestiu de forma errada, tentou ajudar o empregador, porém atrapalhou a vida do consumidor. Aquela pessoa foi responsabilizada pelas ações, sendo que ele não é o dono, mas ele age de forma Sim, corretamente. Então, o ideal é que chegou para resolver, ele não pode resolver, passa só para resolver e evite pegar o problema para si, né? Exatamente. O certo seria assim. Só que na prática a gente sabe que não é assim que ocorre, né? Não é o que costumamos ver, mas deveria ser assim. Facilitaria muito a vida da empresa, da loja, e facilitaria a vida do consumidor. Isso mesmo. Então, atrapalha mais a vida quando a pessoa tenta resolver algo que não tem a capacidade assim,
Não é dizer que ela não é capaz, é que ela não tem autonomia nem autoridade para resolver. A não ser que o próprio patrão diga assim, olha, você vai resolver enquanto eu não estiver aqui. Aí você toma a frente e resolve. Aí é uma questão de conveniência da própria pessoa, do próprio funcionário, de dizer, não, eu vou resolver aqui, já que o patrão disse que pode resolver. E se não puder, uma ligação resolve. Uma ligação resolve. Basta ligar e resolve. De fato. Hoje a tecnologia está tão avançada, não vivemos mais na época que precisava ir para o orelhão. Eu sou da época do orelhão. Então, antigamente, para se resolver um problema naquela época, era mais difícil. Bastante. Hoje não. Fila, né? Se o patrão estiver nos Estados Unidos, você liga para ele aqui. Ele tem o WhatsApp. E lá vai estar, se ele for para lá, ele recebe, ele tem que comprar um chip que se adeque à rede lá, porque o do Brasil não vai funcionar lá, isso é óbvio, mas ele pode fazer essa compra e pronto. Ele liga para a família, ele faz o que quiser. Qualquer pessoa que viaja para o exterior sabe do que eu estou falando. Que num clique resolve. Não é como antigamente que tinha que comprar um cartão da Telemar e 5 minutos não dava tempo nem de você namorar e dizer eu te amo, meu amor, ia cair os créditos do orelhão. Você ficava chorando no orelhão querendo mais crédito. Literalmente, eu lembro ainda um pouquinho dessa época. Eu vivi isso, não dava tempo nem de dizer eu te amo. Eu lembro que, com o meu bate-papo descontraído, né? Eu lembro que eu trabalhava no operador de máquina, no Maranhão, né? E para achar internet no final, para a ligação era muito, muito raro. Eu subia no morro, ficava assim, com o celular lá, para conseguir fazer a ligação. Então, hoje tudo é mais fácil, tudo é mais prático, uma mensagem, um e-mail. Eu, pelo menos, o meu e-mail é sempre aberto. Então, muitas situações vêm a mim por e-mail. Muitas solicitações, muitas tratativas com pessoas, com empresas, de outros estados, e vem até para o meu e-mail. Muitas vezes proposta de acordo chega no meu e-mail, não chega no WhatsApp muitas vezes, porque às vezes eles esquecem meu número, ou porque não viram o meu número, aí chega lá no meu e-mail, doutor, temos uma proposta de acordo, se eu desejo fazer essa proposta de acordo, aí eu leio o e-mail, pronto. Então hoje tudo é mais rápido, tudo é mais prático. Não vivemos ainda não estamos mais na era do Windows XP, que a gente passava meia hora para acessar uma página de internet. Então, e sem contar que o e-mail é mais seguro que o próprio WhatsApp, não é isso? Chega a ser mais seguro, porque você só vai perder aquele e-mail se você perder sua senha e não conseguir resgatar, ou se for hackeado. E o WhatsApp hoje só manda uma mensagem, só edita a mensagem, manda aqui uma mensagem, digamos, uma mensagem bem, digamos assim, que seria algo importante, é que ele vai editar, modifica totalmente a mensagem. No e-mail já não consegue fazer isso. No e-mail já não consegue fazer isso. Eu lembro que, inclusive, eu deixo isso aqui de informação para vocês, consumidores. Quando você tiver um problema, não só na área de consumerista, mas seja lá qual for, e você for mandar uma mensagem para a empresa, eu faço o seguinte, eu faço a mensagem completa, envio no WhatsApp, envio no e-mail também. Eu faço 2, 3 vezes no WhatsApp e no e-mail. Por quê? Porque a mesma mensagem que está no WhatsApp vai estar no e-mail. Então, jamais poder alegar, não, essa mensagem foi editada, essa mensagem... Eu gosto de fazer isso. O certo é isso. Então, tudo isso pode ser usado. Doutor, esse bate-papo foi dentro de várias perguntas que todas já foram respondidas, porque foi um assunto levando ao outro. Então, vamos chegar aqui, breve vamos estar finalizando, a gente foram 60 minutos de live, estamos quase chegando lá, certo? Doutor, qual o maior erro que o consumidor comete hoje? Boa pergunta. São muitos, né? Boa pergunta.
Mas um dos grandes erros que fazem com que o consumidor caia em golpe é não prestar atenção nos links, nas propagandas. Vamos lá, vou explicar. Você está aqui no seu WhatsApp, entrou no Instagram ou no Facebook, são as principais plataformas utilizadas hoje em dia, ou até mesmo Telegram. Telegram também ainda hoje é muito utilizado. Aí aparece uma propaganda. Compre curso online com 70% de desconto, ou curso online gratuito, clique aqui. Ou então, produtos de beleza. Compre um kit de beleza com esse valor de 70% de desconto. Aí, eita, nossa, são produtos caros. Produtos que, se for ver na loja, são caros. Aqui o que acontece? Nossa, eu vou comprar. Eu estou precisando desse kit. Aí o que acontece? Você vai clicar. Você clica, mas é um site que não é um site da própria empresa, da própria marca que você está querendo comprar. Aí o consumidor não pesquisa o CNPJ, aí lá não tem CNPJ. Aí, muitas vezes, o que acontece? Também. Tem um serviço de atendimento ao consumidor. Clica lá no serviço de atendimento ao consumidor para ver se eles respondem. Eles não vão responder. Então, você caiu no golpe, porque o consumidor não prestou atenção nesses detalhes, porque hoje existem muitos links fraudulentos. Tem acontecido muitos golpes que estão aí, que estão tramitando em processo no judiciário, proveniente de links fraudulentos. É um site que parece com aquele site de lojas muito conhecido, mas só que o link foi fraudulento. Eles pagam para fazer uma propaganda igual. Aí o anúncio sai, mas você clica. Então não confie. Se não for um site original mesmo, que você conheça, que você tem cadastro, você pode estar caindo no golpe, porque você vai vazar os seus dados, porque lá eles vão pedir CPF, senha, e-mail, telefone, e só em ter o CPF ele pode usar para outras situações. Eu lembrei de uma situação que eu passei, todo mundo está possível cair no golpe. Há um tempo atrás, já tem um tempo que eu caí no golpe, exatamente, saiu como link, lá no Instagram. Eu estava fazendo curso para segurança de carro forte. Aí eu procurei, parece que o algoritmo do Instagram, das redes sociais, foi igual eu vi uma vez o juiz falando, né? Parece que eles nos escutam. Você pensa em comprar um produto que começa a aparecer na tela do seu celular. E aí eu pensei em fazer o curso aparecer para mim. Eu não vou citar o nome da empresa aqui, né, para evitar problemas. Mas aí eu entrei, o incrível do CNPJ, tinha tudo. E o local, olha, mandou o local do curso, tudo certinho. Porque eu desconfiei que era bom. Quando eles dizem assim, o curso é X, você vai ter tudo legalizado, né? E aí, depois que eu efetuei o pagamento, eu falei, agora eu tenho que pagar mais um valor pela munição. Aí mais um valor, eu disse, digo, não, tá estranho aqui, porque no início você disse que era um valor único para aquele curso. E aí depois eu tinha mais valor. Aí foi nesse momento que eu percebi que era um golpe. Eu fui lá consultar o centro de ação, tudo tranquilo. Entrei em contato com a empresa, consegui encontrar o WhatsApp da empresa, entrei em contato. Aí eles falaram, não, isso aqui é um golpe. Mas eu já tinha caído. Isso tem acontecido muito. Principalmente, eu faço até um alerta aos consumidores, muito cuidado quando for fazer investimento de bolsa de valores, que tem acontecido muitos golpes financeiros. Muitos. Por exemplo, você foi encaminhado para
para clicar em uma loja, uma plataforma, do Instagram, investimento, vai ganhar muito dinheiro. Muito cuidado com essas promessas, porque eles vão lhe pedir os seus dados, você vai fazer um cadastro, aí você faz um investimento. Aí vai aparecer o retorno. O retorno vai ser muito dinheiro. Aí vai dar desconto e você fica muito feliz com esse retorno. Aí o que você vai fazer? Você vai querer sacar. Aí você vai fazer a solicitação de saque. Quando for fazer a solicitação de saque, o que acontece? Ele vai lhe pedir um dinheiro. Aí você vai dar esse dinheiro. Vai sacar, o dinheiro vai não. O dinheiro vai continuar lá. Aí ele vai lhe pedir mais dinheiro. Aí você vai dar outro dinheiro, porque você vai ficar encantado com aquele dinheiro que você teve de retorno com esse investimento. Só que quanto mais você solicitar o saque, mais eles vão lhe pedir. E ali já está caracterizado o golpe. E é tarde demais, porque aquele dinheiro que foi investido, eles não vão devolver. Só que o dela, eles conseguiram enganar ela no seguinte: ela começou com 100, aí retornava com 170. E ela sacava, conseguia sacar. Aí aumentava o valor. 170, ela teve que reduzir 50. Foi aumentando. Aí chegou a determinado ponto que, não, esse agora vai dar bom, vamos investir mais. Ela disse, não, eu não tenho dinheiro, só tenho esse dinheiro aqui. Não, tome emprestado. Ela tem um monte de dinheiro emprestado na família, pai. Ela conseguiu 5 mil reais. Depositou, era para receber, eu acho que era 7 mil. E mudaram tudo. Depositou. E não pediu mais dinheiro a ela, mais dinheiro. Ela não caiu porque ela não tinha mais onde conseguir o dinheiro para investimento. Mas depois que ela depositou 5 mil reais para pegar um valor, ela caiu no golpe. Mas de início, percebe como enganaram ela. Ela recebeu 170. Ela foi aumentando o valor e ela, quanto ela foi recebendo. Aí o golpe de fazer, igual os diz, né, a jogada de mestre, 5 mil, com o valor que eles entenderam que estava bom, que era tudo que ela já tinha ganhado e mais o emprestado que ela pegou, emprestado e levou o golpe. E é justamente isso que acontece, que é para deixar o consumidor encantado. Nossa, apareceu 5 mil aqui. Agora eu vou querer. Vou tirar uma parte, mas não vai conseguir porque eles prendem aquele seu dinheiro e solicitam valor. Se solicitar valor, pode ir atrás que é golpe. Pessoal, desconfie dessas propagandas que valem dar um retorno muito alto em curto prazo. O investimento não é curto prazo. E para investir, você tem que procurar uma financeira, uma corretora, um banco de qualidade, credibilidade do mercado. Porque não é todo lugar que se faz investimento. Né? Fica alerta, viu, gente? Vamos. Doutor, eu acabei de fazer uma pergunta aqui que seria muito importante. Se o consumidor ele for comprar ou contratar um serviço, comprar algo, e aí ele assinou um contrato sem ler, ele tem direito, depois que ele assinou mesmo, que ele assinou, sendo ele estava tudo ali que ele assinou, porém, ele não deu o contrato. Para isso que existe a resolução contratual. Então, que é encerramento de contrato. Ele pode, se ele vê que foi enganado, ou que algo que está lá no contrato é muito abusivo, ele pode se arrepender ali. Existe um prazo para você encerrar o contrato, existe a previsão legal, contratual, a garantia contratual, e aí ele pode fazer um encerramento. Pode solicitar e dizer, olha, eu quero cancelar isso aqui, eu não gostei dos termos, eu já assinei, mas não quero mais. Desde que ele faça logo durante o prazo. O a não ser que tenha o direito de informação assim, previsto no artigo 6º, artigo 3º do Código do Consumidor, quando a empresa, né, o fornecedor não informou algumas cláusulas que estavam ali no contrato,
E aí o consumidor assinou achando que seria o que ele falou ali verbalmente. Porém, o contrato tinha uma outra coisa completamente diferente, né? Sim. Aí já tinha um respaldo para o consumidor, né? Que poderia ter informação que ele não teve no ato da assinatura, né? Sim, isso mesmo. Pronto, pessoal, vamos encerrar essa live e eu gostaria de encerrar, doutor, sabe, com a seguinte pergunta. Se eu pudesse dar um único conselho para todos os consumidores, qual seria? Que todos os consumidores possam estar sempre atentos a tudo que ele for consumir, tudo que o consumidor vai consumir, todo serviço que o consumidor vai contratar, estejam sempre atentos aos seus direitos, seja o direito de arrependimento, seja o direito de troca, seja o direito de receber o valor que você pagou, e também não esquecer de, caso você seja lesado, caso você seja prejudicado, caso você sofra algum dano, não esquecer de buscar um especialista, para você ser amparado, para você ser bem informado, para você saber quais os passos que você deve seguir, quais as medidas você deve tomar, quais provas você deve produzir, para você ter uma ação, ingressar com uma ação, ou até mesmo resolver a solução extrajudicialmente. É sempre interessante falar com um especialista. Pois é isso, pessoal. Essa foi um bate-papo, né, para passar algumas informações para vocês, entender um pouco, né, que tem muitas coisas para entender no Código de Defesa do Consumidor que está aqui ao nosso zero, mas deu para tirar algumas dúvidas aqui, né? Espero que na próxima vocês queiram participar, né, fazer as suas perguntas, tirar suas dúvidas. Estaremos à disposição. Este é o trabalho da JAS TV Direito do Consumidor, é levar informação e tentar ajudar da melhor forma possível e para dar voz a quem não tem voz, que em muitos casos o consumidor ele não tem voz. O que eu quero dizer não tem voz? Não é que o consumidor não tenha voz, e sim é que ele não tem voz perante ali ao mercado de consumo, que a própria lei diz que na relação do consumo, na relação de consumo, o consumidor é a parte mais vulnerável. A empresa tem todas as informações, ela que está ali fazendo o seu contrato, então ela tem as informações. Então, por isso que existe o Código de Defesa do Consumidor, para garantir que essa relação de consumo não seja prejudicial para o consumidor. E lembrando que o nome é Código de Defesa do Consumidor, mas ele também ajuda os fornecedores, tá certo? Porque é uma lei que ajuda o consumidor no problema na relação de consumo, e ele ajuda ao empresário, ao fornecedor não efetuar esta prática contra o consumidor. Porque se o fornecedor, né, o empresário, ele tem um código de defesa do consumidor, ele vai ler e entender e ver que tem que tratar o consumidor de determinada forma que está previsto na lei. E é isso aí. Quero agradecer a todos que esteve aqui presente, agradecer ao doutor aqui doutor Max, pela presença dele aqui. E é isso aí, certo? Você quer falar mais alguma coisa, doutor? Não só agradecer a todos os ouvintes, a todos os consumidores, a todos que estiveram presentes, participando e sendo bem informados, porque são assuntos importantíssimos para todos nós, inclusive para mim, que também sou consumidor. Então, parabéns a vocês que participaram, estejam sempre assim, se mantendo informados, e que possam também estar ajudando outras pessoas a se manterem assim, informadas. Então, desejo uma boa noite a todos e sucesso. É isso aí, galera. Assim, pessoal. De Teresina, Piauí, Gil Andrade, para toda a audiência da JAS TV, Direito do Consumidor. Boa noite. Boa noite.